Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai estar conversando como foi o ano de 2020 aqui para o Canaril Recife, tá? Terminei agora, ontem mais exatamente, o último casal que estava junto e com filhotes. Separei esse casal então oficialmente. Hoje estamos encerrando o período de reprodução e consequentemente a temporada, digamos assim, 2020. Só que isso quer dizer menos trabalho? De forma nenhuma. Vai começar tudo de novo e o trabalho para mim começa desde agora, ó, separação dos filhotes. Mas vamos deixar isso mais para frente, que a gente vai debater bem isso aí. Pessoal, é o seguinte, muita gente acha que um período, principalmente o período de reprodução, ele começa na junção do casal. E não é, tá? Vocês têm que atinar que o período de reprodução, ele tem que se iniciar lá atrás, quando as matrizes que vocês vão juntar ainda tá lá nos ovos. É incrível que pareça, pois você vai começar a fornecer nutrientes, tá? Para fazer com que esses filhotes desenvolvam bem. E aí é o segredo de uma boa reprodução futura, tá? Alimentação, cuidado, manejo, higiene, isso é o diferencial do seu período reprodutivo. Por que a gente fica enfatizando tanto o período reprodutivo? Porque o período reprodutivo é o período que o criador espera mais do seu criatório, ver a qualidade dos filhotes que estão nascendo e assim vai. Por isso que a gente fica muito enfatizando esse período de reprodução. Só que, como eu falei, começa lá atrás, no desenvolvimento nos filhotes, no cuidado que você vai ter antes do período de reprodução, dando descanso adequado, fortalecendo, digamos assim, com nutrientes adequados as suas aves, tá? Preparando suas aves para o período que vai ser o período de reprodução. Então, assim, o período de reprodução é o final praticamente de um ciclo, tá? Então, assim, o que é que eu posso dizer do que foi o ano de 2020 aqui no Canaril? Pessoal, para mim, eu considero o melhor ano, não só de reprodução, mas o melhor ano de temporada. Por que eu considero? Graças a Deus, não tive problema de doenças aqui no meu canaril. Não tive problema de cisto de pena, tá? Geneticamente, a gente vem trabalhando, principalmente pessoas que trabalham assim com cores específicas, como a gente aqui no canaril. Eu trabalho, como vocês sabem, com duas únicas cores, que são os amarelos mosaicos e os brancos, tá? Então, assim, você tem que se dedicar a essa linhagem, você tem que se especializar, você tem que ir procurando sempre a melhoria genética do seu plantel. Então, assim, a gente vem em uma evolução, a gente vem acompanhando isso. Isso é o principal, digamos assim, passo alcançado do nosso canaril aqui. É o melhoramento genético. Estou bastante satisfeito, tá? Agora, o que é que, antes do melhoramento genético, a gente tem que ir atrás? Saúde. Pessoal, você criar suas aves com saúde, para mim é tão bom, tão satisfatório terminar o ciclo reprodutivo e ver, principalmente as fêmeas, sadia, nem parece que passaram pelo aquele ciclo desgastante que é o período de reprodução. Então, assim, tudo isso é graças ao manejo, é graças a uma simplicidade. Para mim, o ponto-chave do sucesso é a simplicidade. Nesse período, o criador ele não pode inventar, ou seja, não adianta você ficar inserindo alimentos que sua ave não está habituada a fornecer. Vou lhe dar um exemplo aqui. No meu criatório, do início do ciclo até o final do ciclo, é a mesma alimentação, tá? O que é que eu forneço de diferente? Somente o ovo, quando os filhotes estão do primeiro ao 5º dia de vida. Forneço o ovo, que o ovo, como todos sabem, é rico em proteína e vai ajudar a criar os filhotes com mais facilidade, digamos assim. Fora isso, é a mesma coisa. Farinhada úmida, tá? Forneço mistura de sementes para os casais nesse período de reprodução. E a água, todo dia, água filtrada, tá? Bem higienizada, limpo onde eu deposito a água, as garrafinhas. Antes não era a garrafinha, que a garrafinha é recente, mas os bealô a gente limpava, tirava toda aquela crosta que fica, ou seja, higiene. O segredo do sucesso é higiene e simplicidade na alimentação. Então,
Terminei o período reprodutivo, o que é que eu faço? Eu continuo, é a mesma alimentação. É farinhada úmida, só que nesse período é diferente, porque as aves estão em mudas e precisam de pigmentação. Então, o que é que eu forneço para elas? Forneço exclusivamente farinhada úmida. E agora de um tempinho eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? Uns potezinhos de farinhada seca. Uma ou outra vai lá e come, tá? Mas assim, não é o padrão. Elas não gostam muito de farinhada seca. Mas eu forneço para elas terem opções para se alimentar. Mas todo dia a gente precisa fornecer a farinhada úmida e a água filtrada. E também coloco grid mineral, tá? Gosto muito de fornecer areia para os meus canários. Muita gente me pergunta, Luiz, o que é isso aqui em cima? Isso aqui em cima, pessoal, são os meia-luas com mistura de sementes. Minha mistura de sementes é alpiste e ninja. 80% de alpiste e 20% de ninja. Nada mais. Por que elas ficam aqui em cima? Porque facilita o meu manejo. Mistura de sementes eu forneço para eles por petisco, ou seja, durante a semana eu forneço no máximo 2 vezes por semana e no período da tarde. Por isso que eu deixo aqui, ó, quando eu coloco a farinhada úmida, eles vão lá, se alimentam. Quando eu vejo que termina a farinhada úmida, ou eu reponho mais farinhada úmida, ou então o que é que eu faço? Eu coloco, a partir de 3 horas da tarde, eu desço os meia-lua para a gaiola para fornecer eles uma mistura de sementes, tá? Que para minha situação aqui são alimentos, o Níger bastante oleosa e o alpiste rico em luteína. Então para mim não tem tanto problema, tá? Então, mas mesmo assim eu forneço, a única fonte de pigmentação que eu forneço é a farinhada e a mistura de sementes com o petisco, e não vai afetar tanto a pigmentação. Quando eu falo afetar, por que pode acontecer? Dependendo da qualidade genética, aves podem ficar com a tonalidade, no meu caso, do amarelo diferente. Então eu procuro evitar isso, tá? Muita gente diz que não existe. Existe. Eu digo que existe porque eu já experimentei aqui. Então você ficar fornecendo várias fontes de pigmento, por mais que seja o mesmo pigmento, dependendo da qualidade genética da sua ave, isso pode interferir. Principalmente na parte da máscara, perto do bico, você vê que fica uma parte mais amarelada do que o restante do contorno. Então assim, pode sim afetar a pigmentação. Mas isso aí é uma parte muito técnica que a gente deixa mais para frente, tá? Então, o que é que eu queria me basear para vocês? Dizer que a reprodução, o ciclo de 2020 foi muito bom, foi excelente para mim, como eu falei a vocês, tá? Foi o ano que eu tirei a maior quantidade de filhotes. Espero ter o melhor aproveitamento genético desse ano, tá? Aproveitar melhor as matrizes. Estou bastante satisfeito com os machos, tá? Os machos deles estão mudando já. Tem muitos deles que estão me mostrando uma excelente qualidade genética, coisa que eu nunca tive nos anos passados. Estou muito satisfeito. Esse ano o meu manejo, eu fiz o manejo que o manual de julgamento, que a gente aqui trabalha pensando em campeonato, que o manual do julgamento pede que todo o amarelo mosaico, a qualidade, maior qualidade dele é que ele seja com a asa branca, ou seja, o criador ele precisa fazer esse manejo de asa branca, ele precisa cortar o pigmento no momento certo, inserir o pigmento no momento certo e buscar sempre o contraste de suas cores, que é o branco com o amarelo. Sempre o amarelo em partes selecionadas que pede o manual, tá? Então assim, no demais não tem nada que se observar. Já em relação aos brancos, se precisa muito de higiene. Fundo de grade sempre limpa, um diferencial. Já nos brancos eu não me preocupo muito nessa parte de mistura de sementes com o petisco. Eu deixo para os brancos alpiste ninja 24 horas para ele. Alpiste ninja farinhada e extrusada, não tem problema nenhum. Nesse período aqui dos amarelos mosaicos eu não forneço extrusada, tá? Só tô dando farinhada. Até o finalzinho, quando eu vejo que eles enxugarem muda, aí eu vou lá, coloco o relaxo, digamos assim, mais em relação a mistura de sementes, a uma extrusada branca, tá? E assim vai. Então é isso, estou fazendo esse vídeo para compartilhar para vocês, informar que encerramos o período de reprodução aqui. Como falei, estou bastante satisfeito. Só tenho que agradecer ao nosso papai do céu, certo? Pela digamos assim, pela qualidade que eu obtive, pelo sucesso que a gente teve aqui no Canaril. Que o principal, claro, não é o campeonato, não é o hobby, é o gostar, você gostar das coisas.
consegui fazer minha esteira. A outra coisa, muita gente perguntou, Luiz, a esteira da base da esteira para a gaiola não ficou muito espaço não? Ficou, mas eu quis fazer assim, porque em época de reprodução eu gosto de colocar aqui o porta-ovo, gosto de colocar o ninho, para trocar o ninho eu tiro, coloco em cima, então eu preciso desse espaço. Por isso que, assim, minha esteira ela foi muito bem feita para o meu uso, para as minhas necessidades. Então, assim, se você for pensar em fazer uma esteira, pense no que você vai utilizar. Não pense só em ficar bonita. Claro que a gente vai fazer pensando na elegância, na boniteza. Mas pense na funcionalidade, que é o mais importante. Tem que ser útil para você. Se não for útil, não vai servir. Ou seja, vai chegar no período de reprodução, vai estar o ninho, vai estar o porta-ovo, eu vou botar onde? Vou ter que disponibilizar um outro espaço, alguma outra coisa aqui para ficar individualizando as coisas. Não é legal. Então eu gosto assim, em cima de cada gaiola eu coloco o material necessário para aquele período. Comigo é assim, tá? Então assim, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, como sempre, dá o like é importante demais para o nosso canal, tá? Quero agradecer mais uma vez aos novatos. Graças a Deus estamos com bastante novato no nosso canal, muita gente gostando, muita gente conversando comigo, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja aqui nos comentários, tá? Conversem comigo, eu gosto de conversar com vocês, tá? E é isso. O que eu queria falar para vocês foi dito nesse vídeo. Bola para frente, agora a gente vai começar a individualizar. Sim, mas uma outra coisa que eu queria dizer, que me lembrei agora. Muita gente está me perguntando se eu sou a favor de aves na voadeira. Veja, pessoal, é o seguinte, voadeira é importantíssima, é muito importante, tá? Para um criador. Todo criador ele tem que ter a voadeira para, primeiro, os filhotes nasceram, você tem um lugar para colocar. Só que eu, Neto, o que eu puder fazer para evitar de colocar filhotes na voadeira é melhor. Por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Voadeira é um ambiente estressante para as aves. Por que é estressante? Porque elas vão brigar por território, elas vão brigar por alimentação, vão brigar pela água. Então, assim, principalmente naquele período de muda de pena, muitos criadores gostam de colocar as aves na voadeira. Tá, gosta. Eu entendo, até diminui a carga de trabalho, mas o que eu puder evitar de colocar filhotes, de colocar aves na voadeira, eu evito. Eu prefiro os filhotes aqui, ó, individualizados na gaiola, porque a qualidade da ave vai ser outra, ela vai se alimentar quando ela quiser, ela vai beber água quando quiser, não vai ter alguém para estar brigando com ela. Todas as minhas gaiolas eu coloco uma chapa dividindo as gaiolas para evitar essa briga. Então assim, eu procuro dar o mínimo de estresse possível a essa ave. Então assim, a gente tem aves na voadeira? Tem, porque também a gente não pode comportar tanto. Mas se você puder individualizar o máximo possível das suas aves, você vai ver que a qualidade do seu plantel vai ser melhor, tá? Então assim, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco até o final aqui nesse vídeo. Se você gostou, como sempre, deixa o like, pois o like é importante demais para o nosso canal, certo? Então, até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus e um forte abraço do amigo Luiz Neto para vocês. Tamo junto!